de Fortaleza nestas eleições de 2020. Recebemos hoje Alexandre Pereira, do Partido Cidadania. Alexandre é ex-secretário de Turismo de Fortaleza e foi um dos exonerados do cargo para se colocar aí à disposição da base governista. Vale ressaltar que a intenção dessa série de entrevistas é fazer uma discussão ampla, profunda sobre a cidade e a relação que cada pré-candidato mantém com ela, para além do que seja a sua agenda prioritária. Quem participa dessa entrevista hoje com a gente é a jornalista Adailma Mendes, editora de Cidades do Povo. Adailma, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ítalo, bom dia, Raquel, bom dia, Alexandre. Alexandre Pereira, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ítalo, bom dia, Raquel, bom dia, Adailma, bom dia, Faria Júnior, lá no Cariri. Alexandre, como a gente falou aqui, o senhor é um dos nomes da base aliada, né, que foram aí exonerados para disputar esse período, né, de pré-candidatura. Só o PDT, como o senhor bem sabe, tem 5 pré-candidatos. O senhor é pré-candidato pelo Cidadania. O que o leva a crer, o que o dá esperanças de que o prefeito Roberto Cláudio, que é do PDT, vai abrir mão desses 5 pré-candidatos do próprio partido e, por exemplo, escolher o seu nome? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Raquel, Adailma. Primeiro dizer a vocês que eu estou vivendo um momento que eu sempre sonhei na minha vida, que era poder discutir a minha cidade como pré-candidato a prefeito. Eu venho me preparando isso desde lá de quando saí lá do Centro Industrial do Ceará, que era presidente do SIC, na Federação das Indústrias, e entrei na política partidária. Sempre tive um sonho em ser candidato a prefeito da minha cidade e venho me preparando há bastante tempo. Tive a honra de ser secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico com o governador Cid Gomes. Depois o prefeito Roberto Cláudio me chamou para tocar a pasta do turismo na cidade de Fortaleza, uma pasta que maior mola propulsora de desenvolvimento econômico da cidade, que é o turismo. E ao longo desse tempo, além de estudar muito a cidade, eu também fui me preparar na academia, né? Estou concluindo o mestrado em administração pública, porque a gente que é empresário, eu sou administrador de empresa, a gente sempre acha que as soluções da gestão pública acabam sendo muito próximas da gestão privada, mas é um leve engano. E eu fui me qualificar fazendo administração pública, o mestrado em administração pública. E ele respondendo por que eu acho que da possibilidade de ser candidato a prefeito de Fortaleza, primeiro porque quando eu fui convidado pelo senador Cid Gomes e pelo prefeito Roberto Cláudio para colocar meu nome, eu fiz esse mesmo questionamento para eles. Rapaz, para que eu vou para um negócio que tem 5 candidatos do PDT e a preferência será do PDT? E eles me responderam, o senador Cid Gomes respondeu, que eles têm é o estilo deles fazer essas prévias, e que eu disse Alexandre, olha, em 2012 a gente escolheu o prefeito Roberto Cláudio, ele era do nosso grupo político, mas já em 2014 eram 5 pré-candidatos a governador e nós escolhemos o único que não era do nosso grupo político. Eu era do grupo, mas não era do mesmo partido. Foi o Camilo Santana do PT. Lá em Sobral, quando a gente fez minha sucessão, também não fiz uma sucessão para uma pessoa do meu partido. Quem me sucedeu lá foi o Pepeu Arruda, que era do PT. Então a gente tem a gente respeita muito a sua história de vida e esse convite é para que você realmente coloque seu nome e tenha chance. Então eu acredito que eles estão avaliando através de qualitativas, através do melhor perfil. Fortaleza precisa muito de alguém, nesse momento, que tenha um perfil de gestor e que foque na retomada da economia da cidade. Isso eu entendo bem, eu já me sentei dos 2 lados da mesa, me sento sempre dos 2 lados da mesa, como empresário a minha vida toda e como gestor público. Então, ser o que é a dor do micro e pequeno empresário e ser o que é a dor também de um gestor público para lidar com poucos recursos. Muito bem. Adailma? Alexandre, você colocou, quando saiu a sua pré-candidatura, que teria o pensamento de seguir com a continuidade do projeto transformador e vitorioso que estaria em prática agora com o governo do RC. O que você quer colocar como esse projeto transformador? O que você pensa em seguir da prefeitura que a gente tem hoje, né? Adailma, como eu te falei há pouco, eu me preparei muito tempo para esse momento, mas eu lhe confesso que no momento da pandemia, eu refleti muito se seria o momento de ser candidato a prefeito. E eu achava por responsabilidade, talvez que eu, como secretário de turismo, ficando trabalhando, eu pudesse ajudar o prefeito na retomada da economia, na retomada da atividade do turismo.
E até pensei em adiar esse meu sonho de ser candidato a prefeito, porque esse era um sonho do meu partido Cidadania. Eu faço parte desse partido há 11 anos. O presidente nacional, Roberto Freire, sempre sonhou com essa candidatura a prefeito de Fortaleza. Mas eu lhe confesso que eu não queria me ser um candidato a qualquer custo. Seria sair como candidato independente. E quando eu fui conversar com o prefeito Roberto Cláudio sobre esse meu pensamento, ele é que me convenceu a dizer, não, Alexandre, é importante que você disponibilize seu nome, e eu acabei disponibilizando quando o senador Cid Gomes conversou comigo. Ele também fez uma consulta ao governador Camilo Santana e ao ex-ministro Ciro Gomes, e todos foram unânimes com a colocação do nome. Eu, quando falo em transformador, Adailma, é porque se nós avaliarmos que Fortaleza, em 2012, nós não tínhamos, por exemplo, nenhuma UPA. Hoje nós temos 12 UPAs, 6 feitas pelo Estado, 6 feitas pelo município. Nós tínhamos inseguranças altíssimos. Hoje nós continuamos com muita insegurança, mas nós já temos algumas 7 torres de segurança em alguns bairros. Mobilidade urbana, o prefeito conseguiu ser premiado mundialmente com o trabalho de mobilidade urbana. Eu tive a honra, Daina, como secretário de turismo, de ser escolhido o melhor secretário de turismo do Brasil em 2019, com projetos transformadores de infraestrutura e projetos de inovação para a economia do turismo na cidade de Fortaleza, aliando a cultura. Enfim, muita coisa foi feita, realmente. A cidade se transformou se a gente fizer uma avaliação. Então, eu acredito que a gente precisa manter isso que foi transformado e, evidentemente, nós precisamos avançar, até porque ainda somos uma cidade muito desigual. Então, há muito o que fazer a partir de 1º de janeiro de 2021. Alexandre, a gente precisa agora fazer um intervalo, rapidinho. Voltamos já entrevistando o pré-candidato do Cidadania à Prefeitura de Fortaleza, Alexandre Pereira. São 9h19. 2020. Muito bem, tivemos um probleminha com o áudio do Ítalo Coriolano. Rapidinho, novamente, ele deve voltar aqui comandando essa entrevista, uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Hoje nós estamos entrevistando Alexandre Pereira, ex-secretário de Turismo da cidade, está respondendo, portanto, às questões, também com participação da jornalista, da Ilma Mendes, ela é editora de cidades do Jornal O Povo. Alô. Pronto, agora temos o Ítalo novamente. Ítalo. Isso mesmo, Raquel, estamos aqui de volta. Deixa eu só aqui ajeitar a minha câmera, acho que vocês já estão me vendo bem. Secretário Alexandre Pereira, a gente falou rapidinho no bloco anterior sobre a questão da pandemia, né, de como isso vem afetando aqui o Ceará nas mais diversas áreas. Caso eleito, né, como é que o senhor pretende enfrentar esse problema, né, principalmente na área que o senhor acabou virando especialista, que é a área do turismo, como retomar essas atividades com segurança para ajudar aí também na retomada da nossa economia a partir do ano que vem? Ítalo, o Brasil, com essa pandemia, empobreceu. Nós tivemos um fenômeno de diminuição de renda em todos os brasileiros. Quem era da classe média alta se tornou classe média média, quem da classe média média indo para a classe média baixa, classe baixa indo para a extrema pobreza. O Brasil empobreceu e nós temos hoje um problema, um outro fenômeno, que são 70 milhões de brasileiros, e esse fenômeno também acontece em Fortaleza, ou seja, 1/3 da população, endividada, com seus nomes negativados no SPC ou no Serasa, ou seja, cada 3 famílias, 2 famílias brasileiras estão hoje endividadas. E aí você imagina como fazer para melhorar isso. Não tem outra forma de retomar a economia do país que não seja através do emprego e renda. E o poder público precisa atuar de forma muito importante. Primeiro, por incrível que pareça, as obras públicas da nossa cidade de Fortaleza, ano passado, era a maior empregadora da cidade. Nas obras públicas tinham mais de 50 mil pessoas empregadas. Essas pessoas muitas vezes eram empregadas no seu próprio bairro, quando se fazia uma drenagem, algum tipo de obra, reforma de uma praça, eram as próprias pessoas do bairro que estavam trabalhando nisso. Nós vamos ter que ter muita criatividade, Ítalo. E eu fiquei imaginando, até em função de quando em 2018, o candidato a presidente Ciro Gomes colocou esse questionamento do SPC e do Serasa.
O homem precisa ter crédito, o pequeno empresário precisa ter crédito, o autônomo precisa ter crédito. A pessoa negativada não consegue avançar. Eu pretendo criar um fundo de aval na prefeitura, em parceria com o Sebrae, e a gente tem a força da prefeitura para isso, porque a gente tem bancos que operam com a prefeitura, para que a gente possa financiar esses micro e pequenos empresários, devolvendo a eles o crédito. Rapidamente, normalmente essas dívidas, a dívida média brasileira, e Fortaleza se inclui nisso, é em torno de R$4.000. Esse cidadão, essa cidadã já pagou essa dívida 10 vezes, com juros sobre juros no cartão de crédito, no cheque especial. E então, a gente consegue negociar essas dívidas normalmente com 20% do valor. E aí a gente conseguiria retomar o crédito para essas pessoas. Então, são várias ações, Ítalo, que a gente precisa fazer. E aí não são só... eu falei de uma, que é retomar o crédito, retomar a dignidade dessas pessoas que estão negativadas. É claro que eu preciso fortalecer a ambiência econômica da minha cidade. Quando eu falo ambiência econômica, eu preciso organizar para que o pipoqueiro, o vendedor do churrasquinho, ele possa ganhar dinheiro no seu bairro. A gente precisa fortalecer as economias do bairro, aquele mercadinho que funciona. A gente precisa, de alguma forma, melhorar essa ambiência econômica. E sem esquecer dos grandes projetos. A gente precisa tornar Fortaleza uma cidade também com ambiência econômica para as PPPs, para as concessões, para as operações urbanas consorciadas. Então, tudo isso é necessário. E por que eu me acho preparado para esse momento? E como eu te falei no começo, eu já me sentei dos dois lados da mesa. Eu já fui microempreendedor, eu sei o que é você dormir do dia 29 para o dia 30 e não ter o dinheiro para pagar uma folha de pagamento. Eu já me tornei grande e precisei fechar a empresa. E entrei também na gestão pública e vi o quanto é difícil você fazer gestão pública, mas como é transformador. Eu me apaixonei pela política, Ítalo, porque por uma frase que eu ouvi o Paulo VI falar, dizia o seguinte: a política é a principal forma de caridade. Então, se a gente conseguir fazer uma política bem feita, uma gestão pública bem feita, a gente consegue transformar a vida das pessoas. Esse é o meu pensamento. Muito bem, Adailma. Alexandre, falando dessa questão da retomada, né, econômica, existe um público no Ceará, que são das mulheres chefes, né, de casa, isso é 47,1%, né, pelo IPES, no estado. O que se pensa de apoio para essas mulheres que são chefes de família, estão só, e com a questão da pandemia, alguns pontos até agravados, né, como não ter acesso às creches pela impossibilidade? Adailma, eu até participei com muita preocupação do problema não só dessas mulheres chefes de família, mas da violência que aconteceu com elas, muitas vezes violência psicológica que aconteceu com essas mulheres ao longo da pandemia. Isso se agravou. Isso é um problema no Brasil que muitas vezes se coloca para debaixo do tapete, mas na pandemia ela se agravou e eu participei, inclusive, de algumas ações em relação a isso. Eu entendo, Adailma, que passa um pouco pela questão da escola de tempo integral. Fortaleza conseguiu, em 2012 não tinha nenhum aluno inscrito na rede pública municipal na escola integral. Hoje nós temos quase 50% desses alunos em rede integral. Eu tenho uma ideia de transformar todas as nossas areninhas. Nós temos hoje, Adailma, 51 areninhas. A minha ideia era que a gente transforme para 114 areninhas, uma para cada bairro pelo menos, e essas areninhas se tornem escola de tempo integral e associada a uma creche. Se a chefe de família tem a tranquilidade de deixar seu filho o dia todo na escola, e aí a areninha já está pronta, porque você imagina, nós temos 51 areninhas prontas. Se eu colocar meia dúzia de salas de aulas e mais um espaço para creche infantil anexado a essa areninha, o meu investimento é muito pequeno. E eu vou conseguir fazer com que essa trabalhadora, com essa mãe, com essa chefe de família, ela possa ir em busca do emprego. Mas não é só isso, a gente precisa capacitar. O mercado de trabalho está cada vez mais exigente. Nós somos hoje, Adailma, um grande polo de confecção, mas a gente explora pouco isso. A gente tem uma cadeia têxtil muito interessante, mas a gente poderia ser uma política pública, Fortaleza se tornar um polo internacional de design e moda da confecção. Imagina quantas mulheres não poderão ser costureiras, designers, trabalhando acabamento para roupas. Então, assim, a gente tem que estar sempre aliando a educação para essas crianças e a oportunização para que as pessoas possam trabalhar. Alexandre, a Raquel tem aqui uma última pergunta de um ouvinte. Raquel?
Bom, o nosso ouvinte Flávio de São Paulo faz uma questão em relação à segurança. Qual a sua proposta para a área da segurança pública em Fortaleza? Ele fala que o povo de Fortaleza não aguenta mais essa situação de insegurança na cidade. Rapidinho, em 2 minutos. Eu concordo. Nós ainda somos uma cidade muito insegura e para minha tristeza, para nossa tristeza, o índice de Gini, que mede a desigualdade social, Raquel, de 2012 para 2018, permaneceu o mesmo. Ou seja, avançamos em grandes obras de infraestrutura, fizemos muito na educação, muito na saúde, mas não conseguimos melhorar a desigualdade social da nossa cidade. E esse é o grande desafio. Eu tenho estudado muito sobre insegurança e estou estudando 3 cases que são famosos, onde um prefeito de uma cidade conseguiu melhorar a segurança da cidade. É um case de Medellín, na Colômbia, de Cartagena, e o famoso Tolerância Zero de Nova York, que era a Tolerância Zero, não era só a intolerância com os pequenos delitos, era também a oportunização dessas pessoas que saíram do sistema prisional para emprego e renda, é muito focado no emprego e renda. Então, eu pretendo, para combater a insegurança da nossa cidade, fortalecer a educação de tempo integral, tirando esses jovens da mão dos traficantes, feitos passar o dia na escola. Com isso, eu vou dar condição às chefes de família de poderem ir trabalhar. E, claro, com inteligência, não se faz nada sozinho, buscar apoio no governo federal. Nós já somos parceiros do governo estadual, para que a gente possa atuar com inteligência no combate à insegurança. E é possível. Observe que esses cases que eu falei, quem melhorou a insegurança da cidade foi o prefeito da cidade, embora a segurança não seja dever de município, seja dever de Estado. Ok, Alexandre Pereira, muito obrigado pela sua participação e boa sorte aí na campanha. Eu que agradeço, Ítalo. Muito obrigado. Um grande abraço. Nós conversamos agora com o pré-candidato do Cidadania à Prefeitura de Fortaleza e secretário de Turismo, Alexandre Pereira. São 9h32.